Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era uma daquelas noites de lua minguante, quando seu Joaquim chegou na venda do Zé Pretim. O céu estava coberto por nuvem escura e o vento sussurrava entre as árvores como se contasse segredo antigo. O comércio ficava na beira da estrada de terra, que cortava o município de Santa Cruz das Almas, lugarzinho pequeno e afastado onde todo mundo conhecia todo mundo. O velho Joaquim, com seus 82 anos nas costas, era conhecido por ter vivido mais que qualquer outro na região. Os cabelos branco e ralo mal cobriam o couro cabeludo manchado pelo sol, e as mãos calejadas mostravam o sinal de uma vida inteira trabalhando na lavoura. Mas não era o trabalho que tinha marcado a vida dele. Era o que aconteceu naquela fazenda, abandonada há mais de 50 anos atrás. Naquela noite, o Joaquim parecia diferente. Os olhos, normalmente vivo e esperto, estavam distante, como se enxergasse algo que os outros não conseguiam ver. Ele sentou no banquinho de madeira gasta no canto da venda, pediu uma dose de pinga e ficou quieto, mirando o nada. Os homens que estavam ali perceberam que tinha algo errado com o velho, mas ninguém teve coragem de perguntar. Foi quando o Tião, o filho mais novo do Zé Pretim, chegou todo assustado na venda. O rapazinho de 17 anos tinha a pele molhada de suor frio, mesmo sendo uma noite de temperatura agradável. Pai, eu vi ela de novo, a mulher de branco na estrada da Mata dos Espíritos. Ao escutar isso, seu Joaquim virou a dose de pinga de uma vez só e bateu o copo na mesa com força. Todo mundo olhou para ele, esperando uma reação. O silêncio tomou conta da venda quando o velho finalmente abriu a boca para falar. Essa história da mulher de branco começou há muito tempo, muito antes de você nascer, menino. E ela não é só uma história. Eu sei porque eu estava lá quando tudo aconteceu. O vento aumentou do lado de fora, fazendo as telhas velhas do teto ranger. As chamas das lamparinas pareciam dançar com mais força, criando sombra estranha nas paredes de madeira da venda. Todos os presentes aproximaram as cadeiras, formando um círculo em volta do velho Joaquim. Eles sabiam que estavam prestes a ouvir algo que poucos tinham coragem de contar. A Mata dos Espíritos nem sempre teve esse nome. Antigamente, a gente chamava de Mata dos Pinheiros, por causa das árvores altas que tinha lá. Era um lugar bonito, onde os moradores iam para caçar e pegar fruta. Ninguém tinha medo de entrar naquelas bandas. Joaquim parou, como se estivesse organizando as lembranças na cabeça. Seus olhos agora pareciam mais vivos, mas tinham um brilho estranho, quase febril. Foi em 1973. Eu tinha 30 e poucos anos e trabalhava como capataz na fazenda do Coronel Mendonça. Era uma propriedade grande que fazia divisa com a Mata dos Pinheiros. O coronel era um homem rico e respeitado, mas tinha fama de ser cruel com os empregados. Não era um homem bom. O velho pediu mais uma dose de pinga, tomou um gole pequeno e continuou. Naquela época, chegou uma moça na região. Ninguém sabia direito de onde ela tinha vindo. Chamava Maria das Dores, mas todo mundo conhecia ela como Maria Flor, porque sempre andava com uma flor do campo nas mãos ou nos cabelos. Era bonita demais, de um jeito que parecia que não era desse mundo. Cabelo preto como a noite que caía até a cintura, pele morena e olho verde, de um verde que quase brilhava no escuro. Os homens mais velhos presentes na venda balançaram a cabeça, como se também lembrassem da moça. Os mais novos escutavam atento, sem piscar. Maria Flor começou a trabalhar como empregada na casa grande do coronel. Não demorou muito para o patrão começar a olhar ela com outros olhos. Todo mundo sabia que o coronel era casado, tinha mulher e filho, mas isso nunca impediu ele de fazer o que queria. Só que a Maria não era como as outras. Ela não cedeu aos caprichos dele. A voz do velho Joaquim ficou mais baixa, quase um sussurro, obrigando todos a se aproximarem ainda mais.
Um dia, o coronel mandou que eu levasse ela para casa grande depois do serviço. Quando cheguei lá de noite para buscar ela de volta para o alojamento dos empregados, escutei grito vindo de dentro. Não era da minha conta se intrometer nos assuntos. Do patrão, então esperei do lado de fora. Depois de um tempo, o próprio coronel apareceu na porta com a roupa amarrotada e um corte no rosto. Ele estava com uma expressão que eu nunca vou esquecer, de raiva misturada com medo. Joaquim parou novamente, tomou mais um gole da pinga e respirou fundo antes de continuar. Aquela desgraçada me atacou com uma tesoura, foi o que ele disse. Vai buscar os capanga e os cachorros. Ela fugiu para o mato e quero ela encontrada ainda hoje. Fiz o que ele mandou, mesmo sentindo que tinha algo errado. Reunimos um grupo de home e fomos atrás da Maria. Os cachorros farejaram ela até a entrada da Mata dos Pinheiros. O velho olhou ao redor, certificando-se de que todos estavam prestando atenção. Seus olhos agora refletiam o horror daquela lembrança distante. Entramos na mata já de noite. Era lua cheia, o que ajudava a enxergar o caminho. Os cachorros latiam, sem parar, seguindo o cheiro dela. Depois de quase uma hora andando, chegamos numa clareira que eu nunca tinha visto antes. No meio dela tinha um círculo de pedra antiga, quase escondido entre o mato alto. Os cachorros pararam de latir de repente e começaram a ganir, como se tivessem com medo. Um trovão soou ao longe, como se o céu respondesse à história do velho. Alguns dos presentes se sobressaltaram. O clima dentro da venda ficou ainda mais pesado. Foi quando vimos ela. Maria estava parada no meio daquele círculo de pedra, segurando alguma coisa nas mãos. De longe parecia uma flor grande, mas quando nos aproximamos, percebemos que era um terço antigo, feito de madeira escura. Ela estava murmurando alguma coisa que não dava para entender, como se fosse uma reza. Joaquim engoliu em seco. Suas mãos trêmulas segurando o copo vazio. O coronel chegou pouco depois, com mais 2 capanga. Ele estava furioso e entrou direto na clareira, ignorando os cachorros que tentavam recuar. Você vai pagar pelo que fez, sua bruxa, ele gritou. Foi quando tudo começou a mudar. O vento aumentou de repente. As árvores começaram a se mexer como se tivessem vida própria. O céu, que estava limpo com a lua cheia, começou a se fechar. E Maria começou a falar numa língua estranha, antiga, que nenhum de nós conhecia. Os homens ao redor do velho se entreolharam, desconfortáveis. Alguns fizeram o sinal da cruz discretamente. O coronel não se intimidou. Mandou os capanga agarrarem ela, mas quando eles se aproximaram, algo aconteceu. Maria levantou as mãos pro céu e um clarão cortou o ar. Foi como se um raio tivesse caído bem no meio da clareira, mas não tinha chuva nem tempestade. Quando a gente conseguiu enxergar de novo, os 2 capanga estavam caídos no chão, com os olhos abertos, mas sem nenhum sinal de vida. Não tinha marca nenhuma neles. Era como se a alma tivesse sido arrancada do corpo. Joaquim fez uma pausa, seu olhar perdido na lembrança. O coronel ficou paralisado por um instante, mas logo puxou a arma que carregava na cintura. Antes que ele pudesse atirar, Maria falou, com uma voz que não parecia mais a dela. Era mais profunda, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Você mexeu com forças que não compreende, homem de coração negro. Esta terra não é sua, nunca foi. E agora ela vai cobrar o seu sangue como pagamento. Nesse momento, um dos homens mais novos se levantou, visivelmente assustado, dizendo que precisava ir ao banheiro. Todos o olharam com reprovação, e ele acabou voltando ao seu lugar envergonhado. O coronel atirou. 1 vez, 2, 3 vezes. Mas as balas pareciam atravessar Maria sem causar nenhum dano. Ela continuou parada, olhando fixamente para ele. Foi quando o chão da clareira começou a tremer. Do círculo de pedra começaram a surgir raízes grossas que saíam da terra como cobras gigantes. Elas agarraram as pernas do coronel antes que ele pudesse fugir. Outros homens que estavam comigo começaram a correr apavorados.
Eu também quis correr, mas não conseguia me mexer. Era como se meus pés tivessem grudado no chão. Joaquim parou para limpar o suor da testa com um lenço velho que tirou do bolso. As raízes foram subindo pelo corpo do coronel, envolvendo ele cada vez mais. Ele gritava e tentava se soltar, mas quanto mais se debatia, mais apertado as raízes ficavam. Maria continuava parada, observando tudo sem expressão no rosto. Então, ela começou a mudar. A pele dela foi ficando cada vez mais pálida, quase branca como leite. Os olhos verdes ficaram ainda mais brilhantes, como se tivesse fogo dentro deles. Alguns dos presentes murmuraram entre si, visivelmente desconfortáveis. Foi quando eu percebi o que estava acontecendo com o coronel. As raízes não estavam só prendendo ele, estavam sugando alguma coisa dele. A cada segundo, ele parecia mais fraco, mais velho, enquanto a Maria parecia ficar mais forte. Era como se ela estivesse absorvendo a vida dele. O velho Joaquim olhou para cada um dos homens ao seu redor. Seu olhar penetrante, como se quisesse ter certeza de que todos entendiam a gravidade do que estava contando. Em questão de minutos, o que sobrou do coronel não era mais que um corpo seco, como uma múmia antiga. As raízes soltaram ele e o corpo caiu no chão como um saco vazio. Foi quando Maria finalmente olhou para mim. Ela estava diferente. Não, era mais aquela moça simples que trabalhava na fazenda. Havia algo antigo e poderoso naquele olhar. Joaquim, ela me chamou, sabendo meu nome mesmo que eu nunca tivesse me apresentado para ela. O que você viu aqui hoje é o começo de algo maior. Esta terra foi regada com sangue inocente por muitos anos. Agora é hora da colheita. E então ela sorriu, mas não era um sorriso normal. Era como se por trás daquela face humana existisse algo muito mais velho e muito mais perigoso. O velho tomou mais um gole de pinga, suas mãos ainda trêmulas. Eu não sei como, mas consegui me mexer. Corri como nunca tinha corrido na vida. Saí daquela mata sem olhar para trás, tropeçando nas raízes e galho caído. Quando finalmente cheguei na estrada, olhei para trás e vi uma luz estranha saindo da mata, como se o próprio lugar tivesse pegando fogo. Mas não era fogo comum. Era uma luz esverdeada que parecia vir de dentro da terra. Joaquim parou por um momento, como se organizasse os pensamentos. No dia seguinte, todo mundo ficou sabendo que o coronel tinha desaparecido. A família dele mandou gente procurar por todo lado, mas ninguém teve coragem de entrar na mata depois que os 2 cachorros que conseguiram fugir junto comigo voltaram para o sítio completamente branco, como se o pelo deles tivesse perdido a cor. Da noite para o dia, contei para alguns homens o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou. Acharam que eu estava inventando história para encobrir alguma coisa. Com o tempo, parei de falar sobre o assunto, mas a mata nunca mais foi a mesma. As árvores começaram a crescer diferente, com um formato estranho, retorcido. Os bichos foram sumindo, como se fugissem de algo. E foi quando começaram os avistamentos. Os presentes se aproximaram ainda mais, praticamente prendendo a respiração. Primeiro, foi um tropeiro que passava pela região. Disse que viu uma mulher de branco parada no meio da estrada, tarde da noite. Quando ele se aproximou, ela sumiu entre as árvores. Depois foi um leiteiro, que jurava ter visto a mesma aparição perto do córrego que corta a mata. Com o tempo, mais e mais gente começou a ver a tal mulher de branco. O velho Joaquim balançou a cabeça lentamente. O problema é que não era só isso. Quem via a mulher de branco começava a ter problema. Um ficou doente sem explicação. Outro perdeu toda a plantação de uma hora para outra. Uma família inteira teve que abandonar o sítio depois que as crianças começaram a acordar toda noite, gritando que tinha alguém chamando elas da janela. Não demorou muito para o povo começar a chamar o lugar de Mata dos Espíritos. Um dos homens mais velhos falou pela primeira vez. Mas, seu Joaquim, o senhor nunca mais viu a Maria depois daquela noite?
O velho ficou em silêncio por um longo momento, como se pensasse se devia ou não continuar. Vi sim, 3 vezes. A primeira foi um ano depois, quando eu estava voltando de uma festa na cidade vizinha. Era tarde e eu estava sozinho na estrada. Vi ela parada debaixo de uma árvore, com o mesmo vestido branco. Ela me olhou e sorriu, mas não disse nada. Eu apressei o passo e não olhei para trás. Joaquim fez o sinal da cruz antes de continuar. A segunda vez foi quando minha primeira filha nasceu. Eu estava sentado na varanda de casa, era quase madrugada. Maria apareceu no terreiro, mas dessa vez ela estava diferente. A pele dela parecia ainda mais branca, quase transparente. Ela olhou para minha casa, para o quarto onde minha filha estava dormindo com minha mulher. Senti um arrepio como nunca tinha sentido antes. Me levantei e entrei em casa correndo. Quando olhei pela janela de novo, ela tinha sumido. Um trovão mais forte soou, fazendo as janelas da venda tremerem. A chuva começou a cair lá fora. Primeiro, devagar, depois com força. A terceira vez, Joaquim hesitou, a voz quase sumindo. A terceira vez foi ano passado, quando minha mulher morreu. Eu estava no cemitério depois que todo mundo já tinha ido embora. Fiquei lá, sozinho, olhando para o túmulo. Foi quando senti uma presença atrás de mim. Maria estava parada a alguns passos de distância, mas dessa vez ela não estava sozinha. O silêncio tomou conta da venda. Até o vento lá fora parecia ter parado para escutar. Do lado dela estava minha mulher, com o mesmo vestido que a gente enterrou ela. As duas me olhavam, lado a lado. Minha mulher sorria como se estivesse em paz. Maria estendeu a mão para ela e as duas começaram a caminhar em direção à mata. Antes de desaparecer entre as árvores, minha mulher olhou para trás uma última vez e acenou para mim. Foi a última vez que vi ela. Um dos homens mais jovens, que até então tinha permanecido calado, perguntou com a voz trêmula: "E o senhor acha que a Maria está levando as almas das pessoas?" Joaquim balançou a cabeça lentamente. "Não, menino. Acho que é mais complicado que isso. Desde aquela noite na clareira, comecei a perceber coisa que antes passava despercebido. A mata sempre teve seu segredo. Maria apenas despertou algo que já estava lá, dormindo. Algo antigo. Algo que os índios que viviam nessas terras já conheciam e respeitavam. Algo que os homens brancos, como o coronel, ignoraram quando chegaram aqui, derrubando tudo, matando quem se opusesse." O velho apertou o copo vazio entre as mãos. Aquele círculo de pedra onde encontramos a Maria não era por acaso. Era um lugar sagrado, um portal. E ela sabia disso. Ela veio até aqui com um propósito. Não acho que a Maria seja má. Ela apenas serve a forças que não entendemos. Ela é como a chuva que cai. Pode trazer vida nova para a plantação, mas também pode causar enchente e destruição. Não é boa nem má. Simplesmente é. Outro trovão cortou o céu e as luzes da venda piscaram por um instante. O problema, menino, é que algo mudou nos últimos meses. Os avistamentos tão mais frequentes. E não é só a Maria. Tem gente que diz ter visto outra coisa na mata. Sombra que se movem entre as árvores. Luz estranha que aparece e desaparece. Sons que não são de nenhum animal conhecido. Joaquim olhou diretamente para o jovem Tião, que ainda tremia levemente. Por isso que quando você disse que viu ela hoje, fiquei preocupado. Ela está se mostrando mais, e isso nunca é bom sinal. Significa que algo está para acontecer. Um dos homens mais velhos perguntou: "E o que seria esse algo, seu Joaquim?" O velho suspirou profundamente. "Não sei ao certo, mas tem uma coisa que nunca contei para ninguém. Na noite que o coronel morreu, antes de Maria falar comigo, ela murmurou algo que eu não entendi na hora. Só depois de muito tempo consegui decifrar. Ela disse: quando a lua sangrar 3 vezes e as estrelas mudarem de lugar, o portal se abrirá por completo, e o que estiver do outro lado poderá passar." Todos ficaram em silêncio, tentando entender o significado daquelas palavras. "E semana que vem, menino,
é a terceira lua de sangue do ano. A terceira lua vermelha. Foi como se um frio tivesse entrado na venda. Mesmo os mais céticos sentiram um arrepio percorrer a espinha. O jovem Tião falou com a voz embargada. Então, o que ela estava fazendo na estrada hoje? O que ela queria? Joaquim balançou a cabeça. Não sei, menino, mas sei que devemos ficar longe daquela mata nos próximos dias. E se você ver ela de novo, não olhe nos olhos dela. Nunca olhe nos olhos dela. Nesse momento, a porta da venda se abriu com força, empurrada pelo vento. Todos se viraram assustados. Por um instante, pela fresta da porta, parecia haver uma figura feminina parada lá fora, na escuridão. Mas quando alguém se levantou para verificar, não havia ninguém. Tá ficando tarde, disse Joaquim, levantando-se com dificuldade. É melhor eu ir para casa. Mas e o resto da história, seu Joaquim? Perguntou Tião. O que aconteceu com a fazenda do coronel? E a família dele? O velho já estava na porta quando se virou uma última vez. A fazenda está abandonada até hoje. Ninguém conseguiu fazer nada produzir lá. A terra ficou estéril, como se tivesse sido envenenada. A família do coronel foi embora menos de um mês depois do desaparecimento dele. Dizem que a viúva acordava toda noite gritando, dizendo que via o marido no pé da cama, todo retorcido, com raízes saindo da boca e dos olhos. Joaquim pôs o chapéu velho na cabeça e olhou para o céu lá fora, onde a chuva agora caía com menos intensidade. E tem mais uma coisa que nunca contei para ninguém. No dia seguinte ao desaparecimento do coronel, quando voltei para a fazenda, depois de uma noite sem dormir, encontrei algo estranho na porta do meu quarto. Era uma pequena flor branca, do tipo que Maria costumava usar no cabelo. E desde então, todo ano, no aniversário daquela noite, aparece uma flor igual na minha porta. Já me mudei 3 vezes desde então, mas não importa onde eu vá, a flor sempre aparece. O velho saiu para a noite chuvosa, deixando para trás um grupo de homens, inquietos e assustados. Ninguém falou por alguns minutos. Foi o Zé Pretim quem quebrou o silêncio. Conhecemos seu Joaquim há muito tempo. Ele nunca foi de inventar história. O silêncio voltou a dominar o ambiente. O jovem Tião olhava pela janela para a estrada, escura que levava à Mata dos Espíritos, imaginando se veria novamente aquela figura feminina de branco. De repente, ele arregalou os olhos. Pai! Pai! Olha lá! Todos se viraram para a janela. Por um instante, pareceu que havia alguém caminhando na beira da estrada, uma figura branca que brilhava suavemente na escuridão. Mas então, a chuva aumentou. De novo, e quando conseguiram enxergar novamente, não havia nada lá. Mas todos notaram uma coisa estranha. Onde a figura parecia estar, agora havia um pequeno canteiro de flores brancas que ninguém tinha visto antes. Flores que não deveriam estar ali. Flores que não eram da estação. E assim, no pequeno município de Santa Cruz das Almas, mais um capítulo da lenda da Mata dos Espíritos começava a se desenrolar. E o velho Joaquim, caminhando sozinho sob a chuva, sentia que, finalmente, Maria havia voltado para completar o que começou naquela noite, há mais de 50 anos. E dessa vez, não seria apenas o coronel que enfrentaria a fúria daquele lugar antigo, porque quando forças antigas despertam, ninguém está realmente a salvo, especialmente aqueles que testemunharam o despertar e viveram para contar a história. Enquanto caminhava, Joaquim notou algo estranho. As gotas de chuva que caíam ao seu redor não eram transparentes como deveriam ser. Tinham um leve tom esverdeado, quase imperceptível. E onde tocavam o chão, pequenas plantas começavam a brotar instantaneamente, crescendo de forma antinatural. O velho apressou o passo. Sabia que estava começando. A terceira lua de sangue estava próxima e a Mata dos Espíritos estava acordando. Maria estava apenas anunciando o que estava por vir, e dessa vez talvez ninguém estivesse seguro. Nem mesmo ele, que tinha sido poupado na primeira vez. Enquanto se afastava,
Não percebeu o par de olhos verdes brilhantes que o observavam da escuridão, nem ouviu o suave sussurro que o vento carregava. Em breve, Joaquim, em breve todos saberão a verdade sobre esta terra. E na venda do Zé Pretim, os homens continuavam olhando para aquelas flores brancas misteriosas, sem saber que era apenas o começo de algo muito maior e muito mais antigo do que qualquer um deles poderia imaginar. Algo que havia esperado pacientemente por décadas, e agora, finalmente, seu tempo havia chegado. Era noite de lua minguante quando seu Tião voltava da cidade vizinha. O céu estrelado iluminava fracamente a estrada de terra que serpenteava por entre morros e vales da região. Seu Tião era conhecido por seus cabelos grisalhos e suas mãos calejadas pelo trabalho árduo na roça. Naquele dia, tinha ido vender suas mercadorias na feira e voltava com um punhado de dinheiro guardado no bolso da camisa desbotada. O caminho era longo e solitário, mas seu Tião conhecia cada curva, cada pedra, cada árvore daquela estrada. Tinha nascido e se criado naquelas bandas. Enquanto caminhava com passos firmes, apesar da idade já avançada, ele podia sentir o vento frio sussurrando entre as folhas dos eucaliptos que margeavam a estrada. "Tá mais friozento que de costume", murmurou para si mesmo, ajeitando o chapéu de palha velho e puxando o casaco surrado mais para perto do corpo. A noite começou a esfriar mais do que era normal para aquela época do ano. O vento começou a uivar entre os galhos das árvores como se fosse um bicho ferido. Seu Tião acelerou o passo. Ainda faltava um bom pedaço até chegar em sua propriedade, e algo no ar não cheirava bem. Não era só o cheiro da fumaça, das queimadas ao longe, ou dos animais mortos que às vezes aparecia na estrada. Era um cheiro diferente, um cheiro de coisa velha, de coisa enterrada que devia continuar debaixo da terra. O velho lavrador conhecia todos os barulhos da mata, mas naquela noite havia algo diferente ecoando entre os morros. Quando passou perto da antiga grota, aquela que os antigos chamavam de Grota dos Sussurros, seu Tião sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A Grota dos Sussurros era um lugar que ninguém da região gostava de passar depois que o sol ia embora. Era um vale estreito entre dois morros, onde um córrego antigamente cortava o caminho, mas o córrego tinha secado fazia anos, deixando apenas pedras escuras e uma trilha sinuosa. "Ave Maria", sussurrou seu Tião, fazendo o sinal da cruz como sua falecida mãe tinha ensinado. "Credo em cruz", foi quando ele escutou, um chamado fraco, quase como um suspiro. "Tião." O velho parou no meio da estrada, o coração disparando no peito. Será que tinha escutado direito? Ou seria apenas o vento pregando peças? Olhou em volta, mas não conseguia enxergar nada além das sombras projetadas pelos galhos retorcidos das árvores. "Tião, vem cá." Agora não havia dúvida. Alguém ou alguma coisa estava chamando por ele. A voz parecia vir da direção da grota. Seu Tião apertou o passo, decidido a não olhar para trás. As histórias que contavam sobre aquele lugar eram de gelar o sangue. Diziam os mais velhos da região que a Grota dos Sussurros tinha sido palco de uma tragédia muitos anos atrás, antes mesmo do seu Tião nascer. Contava a história que uma família inteira tinha sido assassinada ali e os corpos jogados no córrego, que na época ainda corria forte. Dizia-se que nas noites de lua minguante, como aquela, podia-se escutar os sussurros das vítimas implorando por ajuda, mas seu Tião nunca tinha dado muita importância para as histórias. Até aquela noite, o vento parou de repente, deixando um silêncio pesado e sufocante. Nem mesmo os grilos ou sapos faziam barulho. Era como se toda a vida tivesse sido sugada daquele lugar. Seu Tião sentiu o suor frio escorrendo por suas costas, mesmo com a temperatura baixa. "Tião, nós estamos esperando você."
A voz agora parecia mais próxima, como se estivesse logo atrás dele. Seu Tião reuniu toda a coragem que tinha e virou o rosto lentamente. A estrada atrás dele estava vazia, mas na beira do caminho, onde começava a trilha que descia para a grota, ele viu uma luz fraca, azulada, como a chama de uma vela quase se apagando. "Meu São Bento, me proteja", murmurou entre dentes, apertando dentro do bolso o terço que sempre carregava. A luz começou a se mover, descendo lentamente em direção à grota. Parecia que estava convidando seu Tião a segui-la. Ele sabia que o certo era continuar seu caminho, ignorar aquela aparição e chegar logo em casa, onde estaria seguro. Mas algo dentro dele, uma curiosidade que não conseguia explicar, o impedia de simplesmente dar as costas e ir embora. Foi quando ele se lembrou do que seu falecido pai sempre dizia: "Filho, tem coisa nesse mundo que é melhor a gente não mexer. Tem mistério que é melhor ficar guardado." Mas a luz continuava ali, piscando como se estivesse impaciente, esperando que ele a seguisse. E havia aquela voz chamando seu nome, uma voz que agora ele começava a achar familiar. "Será possível?" murmurou seu Tião para si mesmo. A voz soava como a de sua finada esposa, Dona Lurdinha, que tinha partido desse mundo fazia 5 anos, levada por uma febre que nem o doutor da cidade conseguiu explicar. "Lurdinha, é você, mulher?" A luz piscou mais forte, como se respondesse à pergunta. Sem pensar 2 vezes, seu Tião saiu da estrada principal e começou a descer pela trilha estreita que levava à grota. Pedras soltas rolavam sob seus pés e os espinhos dos arbustos arranhavam suas mãos e rosto. Mas ele não se importava. Se havia uma chance, mesmo que mínima, de ver sua Lurdinha novamente, ele correria qualquer risco. À medida que descia, mais fundo na grota, o ar ficava mais pesado, mais úmido, como se o córrego nunca tivesse secado. O cheiro de mofo e decomposição ficava mais forte. Seu Tião tossia, mas continuava seguindo a misteriosa luz azulada que dançava a alguns metros à sua frente. "Lurdinha, espera por mim, mulher", chamava ele, tropeçando nas pedras e raízes que cruzavam o caminho. A luz parou de repente em uma pequena clareira no fundo da grota. Era um lugar circular, cercado por pedras escuras e árvores retorcidas. No centro, onde a luz agora pairava, havia o que parecia ser as ruínas de uma antiga construção. Pedras empilhadas formavam o que um dia poderia ter sido um altar, ou talvez os alicerce de uma pequena cabana. Seu Tião parou na borda da clareira, hesitante. Agora que estava ali, algo em seu peito dizia que aquilo era errado, que devia dar meia volta e voltar correndo para a estrada. Mas a luz se transformou, expandindo-se e tomando uma forma vagamente humana. "Tião! Finalmente você veio." A forma luminosa não era Lurdinha. Não se parecia com nada que seu Tião já tivesse visto antes. Era como uma sombra, mas feita de luz, com contornos indefinidos e olhos que pareciam 2 buracos negros sugando toda a claridade ao redor. "Quem é você?" perguntou seu Tião, a voz tremendo. "O que você quer comigo?" A forma luminosa não respondeu, apenas flutuou em direção às ruínas no centro da clareira. Foi então que seu Tião notou algo que não tinha visto antes. O chão, ao redor das pedras, estava coberto de ossos. Ossos pequenos, que poderiam ser de animais, mas também ossos maiores, inquietantemente semelhantes aos ossos humanos. "Meu Deus do céu!" sussurrou seu Tião, dando um passo para trás. "Não tenha medo, Tião", disse a voz, agora vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. "Nós só queremos que você fique com nós. Tá tão solito aqui embaixo." Do chão começaram a surgir outras luzes, dezenas delas, pequenas chamas azuis que dançavam entre os ossos. E cada uma parecia ter um rosto distorcido pela dor e pelo tempo. Seu Tião quis correr, mas seus pés pareciam pregados no chão.
Tentou gritar, mas sua voz não saía. Era como se o próprio ar recusasse a passar por sua garganta. Primeira forma luminosa se aproximou mais, estendendo o que parecia ser um braço em sua direção. Tião, nós esperamos por você por tanto tempo, desde aquela noite... Que noite? Conseguiu finalmente perguntar seu Tião, a voz saindo estrangulada. A noite do acidente. Você não lembra? E de repente, como se uma porta tivesse sido aberta em sua mente, seu Tião lembrou. Lembrou da noite, 50 anos atrás, quando voltava da cidade, bêbado depois de vender a primeira safra boa que tinha conseguido. Lembrou de como seu carro velho tinha saído da estrada na curva perto da grota, descendo desgovernado pela encosta. Lembrou dos gritos da família que acampava no fundo do vale, dos faróis iluminando rostos assustados, do impacto, do silêncio que veio depois. Lembrou de como tinha saído do carro, visto os corpos espalhados pelo chão e como tinha fugido, apavorado, deixando todos para trás. Ninguém nunca soube que tinha sido ele. O acidente foi atribuído a um motorista desconhecido que nunca foi encontrado. Com o tempo, a história virou lenda e a própria lembrança do acontecido foi enterrada tão fundo na mente de seu Tião que ele mesmo acreditou que nunca tinha acontecido. Não, murmurou ele caindo de joelhos. Não pode ser. Pode sim, Tião, disse a voz cada vez mais próxima. E agora você vai ficar com nós, para sempre. As chamas azuis se aproximaram, formando um círculo ao seu redor. Seu Tião sentiu o frio da morte entrando por seus poros, congelando seu sangue, paralisando seus músculos. Queria rezar, mas as palavras das orações tinham fugido de sua memória. Queria pedir perdão, mas sabia que era tarde demais. Enquanto as luzes se fechavam sobre ele, seu Tião fechou os olhos e aceitou seu destino. A justiça que tinha conseguido evitar por 50 anos finalmente o havia alcançado. Na manhã seguinte, alguns viajantes encontraram o chapéu velho de seu Tião na beira da estrada, perto da trilha que levava à Grota dos Sussurro. Iniciaram buscas, mas o corpo nunca foi encontrado. Com o tempo, ele se tornou apenas mais uma história, mais um causo contado nas noites de lua minguante, quando o vento parecia sussurrar nomes entre as árvores. Os anos se passaram desde o desaparecimento de seu Tião, e a história foi contada e recontada tantas vezes que já era difícil separar o que era verdade do que era invenção. O neto dele, Juvenal, agora um homem feito de seus 30 e poucos anos, tinha herdado a propriedade do avô e tentava tirar seu sustento daquela terra que parecia ficar mais estéril a cada ano que passava. Juvenal nunca tinha acreditado nas histórias sobre a Grota do Sussurro. Para ele, o avô provavelmente tinha sido atacado por algum animal selvagem ou tinha caído em algum buraco durante a noite. Acidentes aconteciam, especialmente com gente idosa que andava sozinha por estradas escuras. Essas histórias de assombração é tudo invenção de gente sem o que fazer, dizia ele sempre que alguém mencionava o assunto. Naquela tarde quente de verão, Juvenal estava arando um trecho de terra perto da divisa de sua propriedade quando sua enxada bateu em algo duro. Pensando que era uma pedra, ele se abaixou para removê-la, mas o que suas mãos encontraram não era pedra. Era metal enferrujado, contorcido e dobrado. Intrigado, Juvenal começou a cavar ao redor, removendo a terra compactada. Aos poucos, foi revelando o que parecia ser os restos de um carro antigo, enterrado há décadas. No que teria sido o porta-malas do carro, parcialmente protegido da decomposição, havia um embrulho feito com um cobertor velho e amarrado com corda. Com as mãos, tremendo, Juvenal desfez o nó que prendia o embrulho. O cobertor se desfez quase em pó ao ser tocado, revelando seu conteúdo. Ossos. Ossos pequenos e frágeis que só podiam pertencer a uma criança.
Naquela noite, Juvenal não conseguiu dormir. As revelações do dia giravam em sua cabeça como um torvelinho. Quando a madrugada chegou, trazendo consigo uma chuva fina que tamborilava, no telhado de zinco, Juvenal tomou uma decisão. Precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Vestiu seu casaco impermeável, pegou uma lanterna e saiu em direção à Grota do Sussurro. Quando finalmente chegou ao fundo da grota, encontrou pedras dispostas em círculo, formando o que parecia ser um altar primitivo. Gravados na superfície rochosa, havia símbolos estranhos e nomes. E lá, gravado em um dos cantos da pedra central, estava o nome de seu avô, Sebastião Alves da Costa, Tião. A chuva parou subitamente e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Então, como um sussurro distante, ele ouviu seu nome. Juvenal, quem tá aí? Gritou, sua voz ecoando entre as paredes rochosas da grota. Juvenal, vem ver o que nós encontramos. A voz parecia vir de todos os lugares e de lugar, nenhum ao mesmo tempo. E havia algo nela, algo perturbadoramente familiar. Vô? Perguntou Juvenal, a voz trêmula. É o senhor? Uma risada baixa foi a resposta, uma risada que se transformou em várias. E então, no meio das sombras, Juvenal viu uma luz azul, fraca, que parecia pulsar como um coração. A luz começou a se mover, adentrando mais fundo na grota. Contra todo o bom senso, ele seguiu. O caminho se estreitava, tornando-se um túnel natural na rocha que descia cada vez mais fundo na terra. O ar ficava mais denso, cheirando a terra úmida, a mofo e a algo mais, algo que fez o estômago de Juvenal se revirar. Depois do que pareceu uma eternidade, o túnel se abriu em uma caverna ampla. E o que Juvenal viu ali fez seu joelho fraquejarem. No centro da caverna, iluminado por dezenas de pequenas chamas azuis flutuantes, estava um altar maior. E sobre ele, sentado como um rei em seu trono, estava uma figura que Juvenal reconheceu. Imediatamente, vô, murmurou ele, incrédulo. A figura levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto que era ao mesmo tempo familiar e estranho. Era seu Tião, mas seus olhos eram como dois poços escuros em seu rosto. Boa noite, meu neto, disse a figura. Você demorou para vir me visitar. As chamas azuis aumentaram de intensidade, iluminando melhor o ambiente. Foi então que Juvenal viu o outro. Sentados em círculo, havia outras figuras que olhavam para ele com o mesmo tipo de olhos vazios que seu avô possuía. Este é o verdadeiro coração da Grota do Sussurro, disse seu Tião. É aqui que nós guarda nosso segredo. É aqui que nós espera por gente como você, Juvenal. Juvenal tropeçou em algo no chão. Olhando para baixo, viu que era um osso, grande demais para ser de animal. Eu não sou como vocês, disse ele. Eu não tenho segredo nenhum. Seu Tião inclinou a cabeça para o lado, como um pássaro curioso. Não tem? E aquela noite na fazenda do Zé Pretinho? Você lembra o que aconteceu com a filha mais nova dele? Juvenal sentiu o sangue abandonar seu rosto. Como seu avô poderia saber daquilo? Tinha acontecido há tanto tempo, quando ele era apenas um adolescente. Um acidente terrível que ninguém além dele testemunhara. As lembranças que Juvenal tinha tentado enterrar voltaram com força total. A menina, o poço. Os gritos que lentamente se silenciaram enquanto ele apenas observava. Todos nós dizemos isso no começo, disse seu Tião levantando-se. Todos nós tentamos fugir da verdade, mas a Grota do Sussurro sempre encontra quem pertence a ela. As figuras começaram a se levantar também, aproximando-se lentamente de Juvenal, que agora chorava encolhido no chão da caverna. Por favor, implorou ele entre soluços, me deixa ir embora. É claro que não vai contar, filho, disse seu Tião, sua voz agora soando como várias vozes falando em uníssono. Porque você vai ficar aqui, com a sua verdadeira família. As figuras o cercaram, suas mãos estendidas em sua direção.
Juvenal tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo coro de sussurros que encheu a caverna. Na manhã seguinte, o carro de Juvenal foi encontrado estacionado perto da trilha que levava à Grota dos Sussurros. Iniciaram buscas, mas nenhum traço dele foi encontrado. Com o tempo, outra história se juntou às lendas da região. A história de uma família amaldiçoada, cujos homens pareciam ser chamados pela grota, um por geração. E dizem que nas noites de lua minguante, quando o vento sopra forte entre os vales, é possível ouvir suas vozes chamando, convidando os viajantes a conhecer os segredos que a terra guarda. Mas ninguém atende ao chamado. Pelo menos, ninguém que tenha voltado para contar a história. Quando a noite chegava na fazenda Três Buritis, o silêncio tomava conta de um jeito que só quem vive na roça conhece. Naquela região do sertão mineiro, as estrelas brilhavam tão forte que parecia que dava para pegar elas com a mão. Era ali, debaixo daquele céu imenso, que vivia seu Sebastião Ferreira, um homem de 74 anos, conhecido por todos como Seu Bastião. Seu Bastião tinha o rosto marcado pelo tempo e pelo sol, igual uma terra seca é marcada pelas rachas. Os cabelos, já raro, eram branco que nem algodão, e as mãos áspera de tanto trabalhar com a terra. A vida inteira ele tinha vivido naquela mesma propriedade, herdada do pai, que também tinha herdado do avô. 3 gerações cultivando aquela terra, criando gado, plantando mandioca, milho e feijão. Mas existia uma parte da fazenda onde nem seu Bastião, nem seu falecido pai e nem mesmo seu avô tinham coragem de ir depois que o sol se punha. Antigo Jatobá centenário, que ficava no fim da pastagem norte, bem perto do brejo. Era uma árvore majestosa, com um tronco tão largo que precisava de 5 homem-adultos de mão dada para abraçar. Suas raízes se espalhavam pelo chão feito cobra gigante, e seus galhos parecia braço retorcido apontando para o céu. Todo mundo da região conhecia a história do Jatobá. Dizia-se que ele tinha sido plantado por um antigo fazendeiro, um homem cruel, que maltratava seus empregados e escravizava gente inocente. As histórias contavam que um dia os trabalhadores não aguentaram mais os maltratos e se rebelaram. Eles amarraram o fazendeiro no tronco de um jovem jatobá e ali o abandonaram para morrer de sede e fome. Diziam os mais velhos que o homem morreu amaldiçoando todos que um dia viessem a ser dono daquela terra, e que seu espírito se fundiu com a árvore, tornando-se um só com ela. Desde então, o jatobá cresceu de um jeito que não era natural, ficando maior e mais retorcido a cada ano que passava. Seu Bastião não era homem de acreditar em assombração e história de alma penada. Mas mesmo assim, ele evitava passar perto do jatobá depois que a noite caía. Tinha algo naquela árvore que fazia seu coração apertar e sua respiração ficar difícil. É só o vento batendo nas folhas, ele sempre dizia para si mesmo quando escutava o sussurro que pareciam vir dos galhos da árvore. Foi numa noite de lua nova, quando a escuridão era tão densa que parecia que dava para cortar ela com uma faca, que a vida de seu Bastião mudou para sempre. Uma das vacas tinha desaparecido, a pintada, a mais valiosa do pequeno rebanho, aquela que tinha ganhado até prêmio na exposição de gado do município. Seu Bastião precisava encontrar o animal antes que algo acontecesse com ele, antes que caísse em algum buraco ou fosse atacado por alguma onça que vez ou outra descia da serra. Com um lampião na mão e seu cachorro fiel, capataz ao seu lado, o velho fazendeiro saiu em busca da vaca perdida. Percorreu a propriedade inteira, chamando pelo animal, procurando rastro, escutando atentamente qualquer barulho que pudesse ser o mugido da pintada. Depois de hora procurando, seu Bastião escutou um mugido distante. Vinha exatamente da direção que ele temia, o velho jatobá. Engoliu em seco e apertou o cabo da espingarda que carregava no ombro. A lua ainda não tinha nascido,
e o céu estava coberto de nuvem, tornando a noite ainda mais escura. "Vamos lá, capataz", disse ao cão que latia inquieto, como se quisesse convencer o dono a voltar para casa. "É só uma árvore, não tenho o que temer." Mas não era só uma árvore, e no fundo, seu Bastião sabia disso. À medida que se aproximava do Jatobá, o vento começou a aumentar, balançando os galhos da árvore gigante que faziam sombra ainda mais escura no chão já escuro da noite. O mugido da pintada soava cada vez mais desesperado, como se o animal estivesse em perigo. A uns 100 metros da árvore, Capataz parou de repente, o pelo do lombo todo eriçado, rosnando baixinho para a escuridão à frente. Seu Bastião tentou fazer o cachorro continuar, mas o animal se recusou, recuando alguns passos e continuando a rosnar. "Que foi, bicho medroso? É só uma árvore velha", falou seu Bastião, tentando convencer mais a si mesmo do que ao cachorro. Foi quando ele viu. No começo, achou que eram apenas sombra projetada pelos galhos do Jatobá, movida pelo vento que não parava de soprar. Mas então percebeu que as sombras se moviam contra o vento, deslizando pelo chão, como se tivessem vida própria. Seu Bastião esfregou os olhos, achando que estava vendo coisa. Quando voltou a olhar, as sombras tinham avançado mais alguns metros na direção dele. Não eram sombras normais, eram mais escuras que a própria escuridão da noite e pareciam absorver a fraca luz do lampião que carregava. "Quem tá aí?", gritou seu Bastião, sua voz traindo o medo que sentia. Apenas o vento respondeu, mais forte agora, carregando consigo um cheiro estranho, um cheiro de terra revirada e coisas em decomposição. Capataz latia freneticamente agora. Recuando mais, puxando seu Bastião pela barra da calça com os dentes, como se implorasse ao dono que voltassem para casa. Foi então que seu Bastião ouviu. Não era o vento, nem era o mugido da pintada. Era uma voz baixa e arrastada que parecia vir do próprio Jatobá. "Bastião, quanto tempo? Finalmente você veio me visitar." O velho sentiu o sangue gelar nas veias. Conhecia aquela voz. Era impossível, mas tinha certeza que conhecia. "Pepai", gaguejou seu Bastião, mal acreditando no que ouvia. A risada que seguiu era seca como folhas mortas sendo pisadas. "Bastião, meu filho, vem mais perto. Vem ver o que eu encontrei aqui." Seu Bastião sabia que devia correr dali o mais rápido, que suas pernas velhas permitissem. Mas a menção do pai falecido fazia 30 anos paralisou-o. Seu coração batia tão forte que parecia que ia romper o peito. As sombras continuavam avançando, moldando-se agora em formas vagamente humanas. E a voz continuava chamando cada vez mais próxima. "Vem, filho, tá tudo aqui, tudo que você sempre procurou." Capataz largou a calça do dono e fugiu, rabo entre as pernas, latindo desesperadamente enquanto corria na direção da casa. Seu Bastião ficou sozinho, o lampião tremendo em sua mão, iluminando as sombras que continuavam se aproximando. "Não é real", murmurou para si mesmo. "É só o cansaço. Tô vendo coisa", mas sabia que não era verdade. Alguma coisa estava ali, algo que não devia estar, algo que vinha do Jatobá e agora se aproximava dele. Foi quando ouviu o mugido da pintada novamente, desta vez claro como cristal, vindo de bem debaixo do Jatobá. E junto com o mugido, o som de passos arrastados e um cheiro forte de terra molhada. "Bastião, eu guardei um lugar para você aqui, junto de nós." Seu Bastião finalmente conseguiu fazer suas pernas se moverem. Virou-se e começou a correr, ou pelo menos tentar, pois suas juntas doloridas não permitiam mais que um trote desajeitado. O lampião balançava freneticamente, projetando sombra dançante ao redor. A espingarda que sempre carregava tinha sido esquecida no chão cerca do Jatobá. Atrás dele, podia sentir mais que ver a sombra avançando, perseguindo-o. A voz, não apenas uma agora, mas várias, chamando seu nome cada vez mais perto. "Bastião,
Não adianta correr. Você sempre soube que um dia ia ter que vir. A casa nunca pareceu tão longe. O peito de seu Bastião doía com o esforço, e ele começou a tossir violentamente, cambaleando enquanto tentava manter a velocidade. O ar parecia ter ficado mais frio, mais úmido, mais pesado, como se ele estivesse respirando água em vez de ar. Foi quando tropeçou numa raiz e caiu, o lampião escapando de sua mão e rolando pelo chão, apagando-se imediatamente, deixando-o na mais completa escuridão. Tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam mais. Começou a se arrastar pelo chão, desesperadamente tentando escapar da sombra que sentia se fechando ao seu redor. "Por favor", implorou para a escuridão, "me deixa em paz." A risada que veio em resposta era como o som de osso sendo quebrado. E então uma figura emergiu da escuridão, não exatamente visível, mas presente de uma forma que seu Bastião podia sentir mais do que ver. Era uma silhueta escura contra a noite escura, vagamente na forma de um homem, mas distorcida, como se estivesse derretendo constantemente e se refazendo. "Bastião, você lembra do nosso acordo? Você jurou quando eu te dei essa terra." Seu Bastião balançou a cabeça em negação. Não havia acordo nenhum. Seu pai tinha morrido de causa natural. A terra tinha sido deixada em testamento, tudo conforme a lei. "Não sei do que você está falando", conseguiu dizer entre dentes que batiam de frio e medo. A figura se aproximou mais, abaixando-se ao lado do velho caído. O cheiro de terra e decomposição era tão forte agora que fazia os olhos de seu Bastião lacrimejarem. "Claro que você sabe, fio. Aquela noite, quando eu pedi ajuda e você fingia que estava dormindo." As memórias voltaram como um relâmpago. Memória que seu Bastião tinha passado décadas enterrando no fundo de sua mente. A noite em que seu pai teve um ataque do coração. O gemido de dor, os pedidos de socorro. E ele, um jovem de 30 anos deitado na cama do quarto ao lado, fingindo que não escutava nada, esperando que o velho morresse para enfim herdar a fazenda e ser livre para fazer o que bem entendesse com a terra que sempre considerou sua por direito. Ele tinha ficado deitado, imóvel, contando os minutos até que os gemidos pararam. Só então levantou, esperou mais algumas horas e depois descobriu o corpo do pai, fingindo desespero, chamando os vizinhos, organizando um enterro digno com direito a choro e tudo mais. Ninguém nunca soube, ninguém além dele mesmo. E aparentemente, do velho Jatobá que parecia ter observado tudo ao longo dos anos. "Pai, começou seu Bastião, mas foi interrompido por várias mãos invisíveis que agarraram seus braços, perna, pescoço, arrastando-o inexoravelmente na direção do Jatobá. "Agora não é mais hora de desculpa, fio", disse a voz, cada vez mais distorcida, menos humana. "Agora é hora de cumprir sua parte no acordo que você nem sabia que tinha feito." Seu Bastião tentou lutar, tentou gritar, mas nenhum som saía de sua garganta. As sombras o envolviam agora, deslizando sobre sua pele como água gelada, entrando por sua boca, narinas, ouvido, olhos, asfixiando-o lentamente. À medida que era arrastado em direção ao Jatobá, seu Bastião pôde ver outros, dezenas de figura obscura rodeando a árvore, todas com o mesmo movimento fluido e antinatural das sombras que o capturaram. E no centro de tudo, encostado no tronco gigante da árvore, estava uma figura que ele reconheceu imediatamente. Seu pai. Não como o homem velho que tinha morrido naquela noite distante, mas como algo outro, algo que apenas usava a aparência do pai como uma máscara mal ajustada. "Sejam bem-vindos, fio", disse a figura, abrindo os braços em um gesto que seria de acolhimento se não fosse tão terrivelmente errado. As raízes do Jatobá começaram a se mover, levantando-se do chão como serpente despertando, enrolando-se ao
redor das pernas de seu bastião, puxando-o para o tronco da árvore que agora ele podia ver, tinha uma abertura, uma espécie de boca negra e úmida no meio da madeira nodosa. Não, conseguiu finalmente murmurar seu bastião. Por favor. É, muito tarde para isso, filho, respondeu a coisa que usava o rosto de seu pai. Já faz tempo demais que você está devendo essa visita. A boca no tronco do jatobá abriu-se mais, liberando um cheiro de humus e podridão. E lá dentro, seu bastião pôde ver, não a escuridão que esperava, mas um outro lugar. Um lugar que não pertencia a este mundo. As raízes o arrastaram para dentro, para aquele lugar impossível onde outras figuras se moviam, algumas ainda vagamente humanas, outras completamente transformadas em algo que sua mente não conseguia compreender. Seu último pensamento consciente, antes que a boca do jatobá se fechasse ao seu redor, foi para seu neto Jonas, que herdaria a fazenda agora. Jonas, que era tão parecido com ele, com a mesma ambição, a mesma frieza calculista disfarçada de simpatia caipira. Jonas, que sem dúvida um dia também ouviria o chamado do jatobá. Na manhã seguinte, os empregados da fazenda encontraram o chapéu de seu bastião e seu lampião perto do velho jatobá. Da pintada, nem sinal. De seu bastião, apenas um rastro na terra, como se algo pesado tivesse sido arrastado até a árvore. As buscas duraram semana. Polícia, bombeiro, vizinho, todos ajudaram a procurar o velho fazendeiro desaparecido. Nada foi encontrado. Era como se a terra tivesse engolido seu bastião. Jonas, o neto, assumiu o controle da fazenda. Um rapaz de 25 anos, com um sorriso fácil que não chegava aos olhos frio e calculista. Ele mandou cortar o velho jatobá, dizendo que a árvore já estava velha demais e que a madeira renderia um bom dinheiro. 6 homens foram contratados para o serviço. Nenhum deles era da região. Jonas teve que trazer gente de fora, porque ninguém das redondezas aceitava sequer chegar perto do jatobá. No dia marcado para o corte da árvore, os 6 homens chegaram cedo, equipados com motosserras e todo o equipamento necessário. Jonas observava de longe, ansioso para se livrar daquela árvore que, embora nunca admitisse, o fazia sentir-se observado toda vez que passava perto dela. Os homens trabalharam o dia inteiro. As motosserras cortavam a madeira, mas era como se o jatobá se regenerasse. No final do dia, exaustos e confusos, eles relataram que, por mais que cortassem, não conseguiam fazer a árvore cair. Nunca vi nada igual, disse o mais velho deles. É como se a madeira cicatrizasse assim que cortamos. Jonas pagou o dia de trabalho e dispensou os homens, prometendo a si mesmo que encontraria outra equipe, com equipamento melhor, para terminar o serviço. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir na antiga casa que agora era sua, Jonas escutou um sussurro vindo da janela. Parecia a voz de seu avô chamando por ele. Jonas, meu neto, vem cá. Ele fechou os olhos com força, tentando afastar aquela voz da sua mente. Era só o vento, dizia para si mesmo. Só o vento nas folhas do jatobá. Mas no fundo, sabia que não era. Assim como sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que responder àquele chamado, assim como seu avô tinha feito. Assim como todos os donos daquela terra, um por um, acabariam fazendo, porque o jatobá tinha fome, e sua fome nunca acabava. Os anos se passaram, e mais gente sumiu naquela região. Sempre dono de terra, sempre com o mesmo padrão. Desapareciam durante a noite, deixando apenas um rastro que levava ao velho jatobá que, apesar de todas as tentativas, nunca pôde ser cortado. Os mais velhos dizem que, nas noites sem lua, é possível ver sombra se movendo ao redor da árvore. Sombra que tem o formato de homem, mulher e até criança. E que, se alguém for tolo o suficiente para chegar perto, pode escutar vozes chamando, convidando para se juntar a eles, embaixo da terra, nas raízes do jatobá. Dizem também
que o jatobá continua crescendo, alimentado pelo que encontra debaixo da terra, e que suas raízes já se espalham por baixo de toda a fazenda, prontas para agarrar qualquer um que o antigo fazendeiro, o primeiro dono daquela terra, considere digno de se juntar à sua coleção de alma torturada. Mas isso é só um caos antigo. Uma história que o povo da roça conta nas noites escuras quando se reúne ao redor do fogo. Não tem nada de verdade nisso. Pelo menos é o que todos preferem acreditar. Era uma dessas noites de lua minguante, dessas que o céu fica pretinho que nem carvão e as estrelas parecem que somem por trás das nuvens. Lá nas terras da família Rodrigues, no interiorzinho de São José dos Campo Velho, a vida sempre teve seu ritmo próprio. O galo cantava às 5 da madrugada, os passarinhos começavam sua sinfonia um pouco depois, e o café da manhã sempre estava pronto quando o sol espalhava seus primeiros raios por cima da serra. Mas tinha uma coisa que os Rodrigues nunca falava com os vizinhos ou com os parentes que vinha visitar. A porteira velha que ficava no fim da estrada de terra, bem na divisa com a mata fechada. Uma porteira de madeira de lei, toda entalhada com símbolos estranhos dessas madeiras que nem machado consegue cortar direito. A porteira estava lá desde antes do avô do seu Zé Rodrigues comprar aquelas terras. Seu Zé trabalhava duro na lavoura, todo dia, acordando antes do sol para cuidar da plantação de milho e das vaquinhas de leite que ele tinha. Homem bom, dessas pessoas que divide o pouco que tem e sempre tem um sorriso no rosto. A mulher dele, Dona Maria, era conhecida pelos doces de abóbora que fazia para vender na feira de domingo. Os dois tinham construído uma vida simples, mas honrada, naquele pedaço de chão. Os filhos do casal, João e Sebastião, já tinham ido embora, para a cidade grande buscar trabalho. Volta e meia, mandava notícia por carta ou telefonema na venda do seu Joaquim, já que na roça não tinha aqueles aparelhos modernos. Só a filha mais nova, Ana, de 17 anos, ainda morava com os pais. O problema começou quando seu Zé resolveu aumentar a área de plantação e precisou limpar um pedaço de terra que ficava bem pertinho da tal porteira velha. Os antigos da região sempre avisava: não mexe com a porteira, não derruba a árvore perto dela. Aquele lugar tem história, tem coisa que é melhor deixar quieta. Mas seu Zé, homem prático que era, não acreditava muito nessas histórias de assombração e coisa do outro mundo. Ele pensava que era tudo invenção de gente desocupada, dessas conversas que se espalha em volta da fogueira nas festas juninas. Numa segunda-feira de abril, quando o tempo já começava a esfriar e as primeiras névoa da manhã durava até mais tarde, seu Zé pegou o machado, a enxada e chamou o compadre Tonho para ajudar na limpeza do terreno. Os dois saíram cedinho, antes mesmo da Dona Maria levantar para fazer o café. Zé, você tem certeza que quer mexer aqui? Essa terra está muito perto daquela porteira, perguntou seu Tonho meio ressabiado. Bestagem, compadre. Terra boa como essa não pode ficar sem produzir. Vamos limpar isso aqui e até o fim do ano já estamos colhendo mandioca nesse pedaço, respondeu seu Zé, confiante, dando risada da preocupação do amigo. Os dois homens trabalharam o dia inteiro, derrubando árvore pequena, tirando raiz, limpando o mato. Quando o sol já estava se pondo, eles tinham conseguido limpar um bom pedaço de terra. Seu Tonho foi embora, prometendo voltar no outro dia para continuar o serviço. Seu Zé voltou para casa cansado, mas satisfeito com o trabalho feito. Depois do jantar, sentou na varanda como de costume para fumar seu palheiro e ouvir o som dos grilos e das cigarras. Foi quando ele notou algo diferente: o silêncio. Um silêncio pesado, desses que parece que está cheio de coisa. Nem grilo, nem sapo, nem nenhum bicho da noite fazia barulho. Coisa estranha, pensou ele, mas logo atribuiu o silêncio ao cansaço que sentia. Foi dormir sem dar muita importância para o acontecido.
Na manhã seguinte, seu Tonho não apareceu para continuar o trabalho. Estranho, porque o compadre nunca tinha sido home de faltar com a palavra. Seu Zé decidiu ir sozinho mesmo para continuar a limpeza do terreno. Quando chegou perto da área que tinha limpado no dia anterior, seu Zé sentiu um arrepio na espinha. O trabalho todo que ele e o compadre tinham feito sumiu. As árvores que eles tinham derrubado estavam de pé, como se nunca tivessem sido tocadas. O mato que tinha sido arrancado estava lá, crescido como antes. Mas que diabo é isso? Murmurou ele, coçando a cabeça por baixo do chapéu de palha, já desbotado pelo sol. Seu Zé, homem teimoso que era, pensou que tinha se confundido de lugar. Começou tudo de novo. Trabalhou o dia todo, com mais determinação ainda. Quando o sol começou a se pôr, ele olhou com satisfação para o trabalho feito e voltou para casa. Na hora do jantar, Dona Maria percebeu que o marido estava meio esquisito, mais calado que o normal. "Aconteceu alguma coisa, Zé?" perguntou ela, enquanto servia o caldo de mandioca fumegante. "Não, mulher, é só cansaço mesmo", respondeu ele, sem querer preocupar a esposa com suas dúvidas. Naquela mesma noite, Ana acordou assustada. Tinha ouvido um barulho estranho vindo de fora da casa, como se algo pesado tivesse sendo arrastado. Olhou pela janela do seu quarto e viu uma sombra se movendo lá fora, perto do curral. Não era uma sombra comum, daquelas que a lua faz quando bate nas árvores ou na cerca. Era uma sombra que se movia por conta própria, como se fosse uma pessoa, mas sem ter corpo. A menina, morrendo de medo, voltou para a cama e se cobriu até a cabeça, rezando baixinho todas as orações que a avó tinha ensinado. Na manhã seguinte, quando seu Zé foi ver as vacas, encontrou uma delas morta, de um jeito que ele nunca tinha visto. O animal estava com o zóio virado para cima, todo duro, como se tivesse morrido de susto, e tinha uma marca estranha no pescoço dela, como se 5 dedos muito compridos tivesse apertado até sufocar. O causo da vaca morta logo se espalhou pela vizinhança. Seu Geraldo, um dos vizinhos mais antigos da região, foi visitar seu Zé naquela tarde. "Você andou mexendo perto da porteira velha, não foi?" perguntou ele com os olhos cheios de preocupação. Seu Zé confirmou com a cabeça, começando a sentir que talvez as histórias que ele sempre achou ser bestagem podiam ter algum fundamento. "Escuta o que tô te falando, Zé. Aquela porteira é antiga, mais antiga que nós tudo junto. Os antigos contavam que ela foi construída por um homem que fez pacto com coisa ruim. Dizem que por trás daquela porteira tem uma passagem para o outro. Lado? Outro lado do quê?" perguntou seu Zé, já sentindo um frio na barriga. "Outro lado da vida, home. O lugar onde as almas penadas e as criaturas que não são nem gente nem bicho vive. A porteira é o que separa nosso mundo do outro. E quando alguém mexe com ela ou com as árvores de perto, a passagem fica mais fraca." Seu Zé não era homem de acreditar fácil nessas coisas, mas o jeito como a vaca tinha aparecido morta e o fato do trabalho ter desaparecido de um dia para o outro começava a balançar sua descrença. "E o que eu faço agora?" perguntou ele. Preocupado. "Tem que parar de mexer lá. Deixa a terra do jeito que tá. Com o tempo, se ninguém mais mexer, a passagem volta a ficar forte e as criaturas do outro lado não conseguem passar." Seu Zé prometeu que ia parar com a limpeza daquela área, mais por respeito ao vizinho do que por realmente acreditar na história toda. Mas naquela noite, quando todos já estavam dormindo, um barulho forte acordou a família. Parecia o som de madeira rachando, seguido de um vento forte que fazia a janela da casa bater. "Zé, o que está acontecendo?" perguntou Dona Maria, assustada. "Não sei, mulher. Parece que é uma ventania." Mas não era ventania comum. O vento parecia vir de uma direção só e trazia um cheiro estranho, um cheiro de coisa podre misturado com terra úmida. Seu Zé levantou da cama e, mesmo com medo, foi até a janela ver o que estava acontecendo. Lá fora, na escuridão da noite, ele conseguiu ver algo que gelou seu sangue.
A porteira velha, que sempre ficou fechada, agora estava aberta. E por ela saíam sombras, um monte de sombras escuras que se moviam em direção à casa. Maria pega a Ana e vão para o quarto dos fundos. Tranque a porta e não abra até eu chamar. Ilda, gritou ele, correndo para pegar a espingarda velha que guardava para espantar onça. A sombra se aproximava da casa, deslizando pelo chão como se não tivessem peso. Não tinha forma definida, pareciam mais com um pedaço de noite que tinha ganhado vida. Seu Zé, mesmo tremendo de medo, apontou a espingarda pela janela e atirou. O tiro atravessou a sombra como se elas fossem feitas de fumaça, sem causar nenhum efeito. Uma das sombras chegou até a janela onde seu Zé estava e ele pôde ver melhor. Não era bem uma sombra, era uma figura, quase humana, mas toda distorcida, como se alguém tivesse pegado uma pessoa e esticado ela toda. Tinha braço comprido demais, que chegava até o chão, e uma cabeça pequena em cima de um pescoço fino e longo. Não tinha rosto, só 2 buracos escuros onde devia ter o zóio. Zé caiu para trás, o coração quase saindo pela boca de tanto medo. A criatura tentava entrar pela janela, espremendo seu corpo disforme entre as frestas da madeira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Começou a rezar seu Zé, lembrando das orações que sua mãe tinha ensinado quando ele era menino. A criatura pareceu recuar um pouco com a reza, mas logo voltou a tentar entrar. Seu Zé continuou rezando, cada vez mais alto, agarrando o terço que sempre carregava no bolso. Do quarto dos fundos, ele podia ouvir Dona Maria e Ana também rezando. As vozes delas se juntam à dele numa súplica desesperada. Lá fora, mais sombra, saíam da porteira aberta cada vez mais. Algumas ficavam rodando em volta da casa, outras iam em direção ao curral, onde os animais começaram a fazer um barulho terrível de desespero. Um dos cavalos conseguiu arrebentar a corda e saiu correndo, em disparada, como se sua vida dependesse disso. Seu Zé, vendo que a reza parecia conter a criatura, pelo menos um pouco, teve uma ideia. Pegou o vidro de água benta que Dona Maria guardava perto do altar de São Bento e jogou na direção da criatura. A água fez um barulho de chiado quando tocou na sombra, como água quente caindo em brasa, e a criatura se afastou, emitindo um som agudo que parecia um grito, mas não era um grito humano. Aproveitando esse momento, seu Zé correu até o quarto onde a esposa e a filha estavam e bateu na porta. "Sou eu, abre!" Quando elas abriram, ele entrou e trancou a porta novamente. "O que está acontecendo, pai?" perguntou Ana, chorando de medo. "Não sei direito, fia, mas tem coisa ruim lá fora, coisa que veio da porteira velha." Os 3 se abraçaram, rezando, juntos, enquanto as sombras continuavam a rondar a casa, fazendo um barulho que parecia um lamento, um choro distorcido que gelava a alma. A noite pareceu durar uma eternidade. Quando os primeiros raios de sol finalmente começaram a aparecer, as sombras foram recuando, voltando em direção à porteira, como se a luz do dia as machucasse. Pouco a pouco, elas foram sumindo, até que a última delas passou pela porteira e desapareceu. Seu Zé, Dona Maria e Ana saíram do quarto exausto e ainda amedrontado. A casa estava intacta por dentro, mas quando eles olharam pela janela, viram que o terreiro estava todo revirado, como se um bando de porco tivesse passado por lá fuçando tudo. E pior, mais 2 vacas estavam mortas no curral, do mesmo jeito estranho da primeira. "Precisamos buscar ajuda", disse seu Zé, percebendo que aquilo era muito mais sério do que ele tinha imaginado. Naquele mesmo dia, ele foi até a cidade e voltou, com o padre Antônio, um senhor de idade que já tinha ouvido histórias sobre a porteira velha antes. "Essa porteira tem história antiga", explicou o padre, depois de examinar o local de longe, sem querer chegar muito perto. "Dizem que foi construída por um fazendeiro há mais de 100 anos. Ele tinha feito um pacto com o demônio para ficar rico,
E como pagamento, construiu essa porteira para ser uma entrada para o mundo dos espíritos ruins. E o que podemos fazer, padre? Perguntou Dona Maria, segurando firme o terço nas mãos. A porteira não pode ser destruída. Já tentaram antes e só piorou as coisas. O que podemos fazer é um ritual para fechar ela de novo e fortalecer a barreira entre os mundos. O padre explicou que precisaria de ajuda de mais algumas pessoas e de alguns objetos sagrados para fazer o ritual. Também disse que tinha que ser feito numa noite de lua nova, quando a escuridão era maior e as forças espirituais estavam mais fortes. Durante os dias que se seguiram até a lua nova, a família Rodrigues viveu em constante tensão. Toda noite, mesmo com a porteira fechada, eles podiam ouvir barulho estranho vindo da direção dela. Às vezes, era um gemido baixo, outras vezes, um sibilo, como de vento passando por fresta, mas não era vento normal. Os animais estavam inquietos. As galinhas não botavam ovo, as vacas davam menos leite e os cachorros passavam a noite toda latindo na direção da porteira. Ana começou a ter pesadelo. Toda noite, ela acordava gritando, dizendo que tinha visto a sombra parada do lado da cama dela. Olhando para ela com aqueles buracos escuros no lugar dos olhos, finalmente chegou o dia da lua nova. O padre Antônio voltou, acompanhado de 2 outros padres mais jovens e um senhor velho, que todos conheciam como Seu Juvenal, o benzedor, um homem que morava isolado na beira do rio e que tinha fama de conhecer o segredo das ervas e das rezas antigas. Eles chegaram no final da tarde, quando o sol já estava baixo. Trouxeram água benta, vela feita de cera de abelha, sal grosso, alho, arruda e várias imagens de santo. O padre Antônio também trouxe um livro velho com capa de couro escuro e página amarelada pelo tempo. É um ritual antigo, explicou ele. Foi passado de padre para padre desde os tempos da colonização. Mistura prece-católica com conhecimento dos antigos que já viviam nessa terra. Quando a noite caiu por completo e não havia nem sinal da lua no céu, eles se dirigiram à porteira. Seu Zé, Dona Maria e Ana foram junto, cada um carregando uma vela acesa. O ritual começou com os padres rezando em latim, palavras que ninguém ali entendia direito, mas que soavam forte e solene na noite escura. Seu Juvenal jogava erva numa pequena fogueira que tinham feito, fazendo uma fumaça cheirosa subir e se espalhar pelo ar. Enquanto isso acontecia, o vento começou a aumentar. Não era um vento normal, vinha em rajada gelada e parecia ter direção própria, como se tivesse consciência. As velas que todos seguravam tremiam, ameaçando apagar a qualquer momento. De repente, a porteira começou a tremer. Primeiro de leve, depois com mais força, como se alguém estivesse sacudindo ela do outro lado. O barulho de madeira rangendo ficou mais alto, acompanhado de um som grave, como um gemido distante. "Continuem o ritual", gritou o padre Antônio, erguendo alto o crucifixo que segurava. As velas se apagaram todas de uma vez, deixando apenas a pequena fogueira como fonte de luz. Na escuridão parcial, eles viram. A porteira estava se abrindo lentamente, mesmo sem ninguém tocando nela. Por trás dela, não havia a continuação da estrada ou a mata que deveria estar ali. Havia apenas escuridão, uma escuridão mais profunda que a noite, como se fosse um buraco no próprio tecido da realidade. E dessa escuridão começaram a surgir as sombras, assim como na noite anterior, mas dessa vez eram muito mais. "Não parem de rezar", lhe gritou o padre, jogando água benta na direção da porteira. Seu Juvenal começou a recitar palavras numa língua estranha, antiga, jogando mais ervas na fogueira. A fumaça aumentou, ganhando forma e parecendo criar uma barreira entre eles. E a sombra que saíam da porteira. A sombra avançaram, mas pareciam ter dificuldade em atravessar a fumaça das ervas. Ficavam se contorcendo, emitindo aquele som agudo e doloroso. Algumas recuavam de volta para a escuridão, outras insistiam em passar. O ritual continuou por horas.
numa batalha intensa entre as prece, as erva e a sombra que queriam passar para o nosso mundo. Ana, em determinado momento, desmaiou de cansaço e medo, sendo amparada pela mãe. Quando o primeiro clarão da madrugada surgiu no horizonte, o padre Antônio fez um gesto para os outros. Era o momento decisivo. Ele abriu o livro antigo numa página marcada e começou a ler um texto em voz alta, enquanto os outros padre e seu Juvenal repetiam cada frase. À medida que o texto era lido, a porteira começou a tremer mais forte, como se estivesse sendo sacudida por um terremoto. As sombras que ainda estavam do lado de fora começaram a ser puxadas de volta, como se uma força invisível as sugasse. A escuridão por trás da porteira pareceu se contrair, diminuindo gradualmente. Com um rangido alto, a porteira começou a se fechar lentamente, empurrada por uma força invisível. "Agora!" gritou o padre Antônio. Seu Juvenal se adiantou e jogou um pó brilhante na porteira, que imediatamente começou a brilhar com uma luz azulada. Ao mesmo tempo, os padres jogaram água benta e recitaram as últimas palavras do ritual. Com um estrondo que pareceu sacudir a terra, a porteira se fechou completamente. Por um instante, ela brilhou intensamente com aquela luz azul. Depois voltou ao normal, parecendo apenas uma porteira velha comum. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração ofegante de todos. Estavam exaustos, mas parecia que tinha dado certo. A passagem estava fechada novamente. "Acabou?" perguntou. Seu Zé, ainda segurando firme o terço nas mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. "Por enquanto", respondeu o padre Antônio, enxugando o suor da testa. "A porteira está selada novamente, mas o selo precisa ser renovado regularmente. A cada 7 anos, um ritual menor precisa ser feito para manter a barreira forte." "E se alguém esquecer de fazer?" perguntou Dona Maria, ainda segurando Ana nos braços. "Então tudo começa de novo", respondeu o padre com um suspiro cansado. "As sombras vão tentar passar outra vez." O sol já estava nascendo quando eles voltaram para casa. Estavam todos esgotados, mas aliviados. O perigo imediato tinha passado. Seu Zé olhou para sua propriedade, para a casa simples, mas arrumada, para as plantações e os animais que ainda restavam. Tinha perdido algumas vacas, mas sua família estava a salvo, e isso era o que importava. Nos dias que se seguiram, a vida foi voltando ao normal na propriedade dos Rodrigues. Os animais se acalmaram, as galinhas voltaram a botar ovo, e os pesadelos de Ana foram diminuindo até parar completamente. Seu Zé abandonou a ideia de limpar aquele pedaço de terra perto da porteira. Na verdade, ele e os vizinhos combinaram de plantar árvore ao redor dela, criando uma espécie de cerca viva que dificultaria qualquer pessoa de chegar perto sem querer. A história do que aconteceu na propriedade dos Rodrigues se espalhou pela região. Alguns acreditavam, outros achavam que era apenas mais um caos de roça, desses que o povo conta em volta da fogueira para assustar os mais novos. Mas seu Zé, Dona Maria e Ana sabiam a verdade. Eles tinham visto com os próprios olhos o que existia, do outro lado da porteira velha, e a cada 7 anos, pontualmente, o padre da cidade vinha renovar o selo, garantindo que a passagem continuasse fechada. Com o passar do tempo, seu Zé se tornou uma espécie de guardião não oficial da porteira. Ele observava de longe, sem nunca chegar muito perto, apenas certificando-se de que ela permanecia fechada e que ninguém mexia nas árvores ao redor. Anos depois, quando Ana já tinha crescido e seus irmãos tinham voltado da cidade grande para ajudar o pai na roça, ela ainda acordava às vezes no meio da noite, suando frio, lembrando daqueles dias terríveis. Nas noites sem lua, ela jurava que podia ouvir muito baixinho um gemido vindo da direção da porteira velha, como se as criaturas do outro lado ainda estivessem lá, esperando uma chance de passar, e talvez estivessem mesmo. Porque algumas portas, uma vez abertas,
nunca mais podem ser realmente fechadas por completo. Elas apenas ficam temporariamente trancadas, esperando que alguém esqueça a história, que o tempo apague a memória daqueles dias de terror e que algum inocente, por curiosidade ou descrença, resolva mexer novamente na porteira velha que separa nosso mundo do outro. Enquanto isso não acontece, a vida na roça segue seu ritmo tranquilo. O galo continua cantando às 5 da madrugada, os passarinhos fazem sua sinfonia quando o sol nasce, e o café da manhã ainda é servido na mesa grande da cozinha. Mas, agora, sempre que passam perto daquela parte da propriedade, todos fazem o sinal da cruz e apressam o passo, sem olhar diretamente para a porteira velha que continua lá, silenciosa, guardando seu terrível segredo.